Olá, tudo bem? Passando aqui mais uma vez, para a gente fazer aqui um momento de reflexão da palavra do Senhor. Nesses últimos dias, eu tenho ouvido e visto muito um texto da Bíblia que diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não é isso? Salmo 33, verso 12, tem esse texto dizendo isso. Mas eu tenho percebido uma má interpretação desse texto, não é? Quando Davi escreveu esse texto no Salmo, Davi faz uma referência a um povo que Deus havia escolhido, o povo de Israel, para tirar ali da terra do Egito, assim, e Deus era o rei deles, o rei desse povo. Mas quando você analisa um pouquinho a Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 8, você vai prestar atenção ali que o próprio povo que Deus havia tirado do Egito, que Deus era o único rei, um reino monocrático. Deus era que estabelecia as leis, que guiava o povo, mas o próprio povo pede um rei humano. É isso mesmo, o povo pede um rei humano para governar sobre eles. Apesar de Deus ter dito o que esse rei faria. Por exemplo, Deus disse que esse rei colocaria leis injustas, que esse rei levaria os seus filhos para a guerra, que esse rei dizimaria as suas lavouras, não é isso? Ou seja, esse rei teria muitas mordomias e o seu povo seria usurpado. Mas ainda assim o povo disse, nós queremos esse rei. E foi assim Deus concedeu a eles, não é, aquilo que eles pediram, um rei humano. Então começa ali os reis com Saul, depois vem o próprio Davi, Salomão e a sucessão de reis. E todos eles, irmãos, com poucas exceções, a Bíblia diz que foram mal perante o Senhor. Fizeram tudo aquilo que desagradaram a Deus. Mas o povo qual pediram o rei, sofreram por muitos e muitos anos pela sua escolha. E hoje, amados, não é diferente. Depois de milhares e milhares de anos, ainda assim, esse rei humano, um político, um governador, um presidente, ele continua a dominar sobre o povo. E ainda assim, desde aquele tempo, continuam leis injustas, ainda continua tudo aquilo que oprime o povo, continua sendo feito. Pode entrar um ou outro, A ou B, mas continuará sendo o povo oprimido, continuará sendo a ter leis injustas, não é? E vocês mesmos podem comprovar isso no nosso dia a dia. E por isso, amados, que nunca um reino que um ser humano pecador governar, ele pode ser um reino perfeito, maravilhoso, como muitos esperam. Pois, queridos, isso só cabe ao Senhor. A Bíblia diz, por isso que ele diz, cuja nação Deus é o Senhor. Ou seja, existe uma nação, irmão, no mundo, cujo Deus é o Senhor. É a nação que escolheu ele para ser o seu Deus. É aqueles que servem ao Senhor. Para esse, o Senhor, Deus, é o nosso rei. É aquele que comanda a nossa vida. E não um ser humano, e não um pecador, que quem entrar fará o que é mal perante o Senhor. Por isso nós cremos e acreditamos que o Senhor é o único Senhor e Deus que pode fazer, certo, amados? Ou pode, ou vai fazer tudo se consertar. Por isso que a Bíblia diz que esse mundo de pecado ele não tem como, a Bíblia diz, ser um mundo perfeito, ser um país perfeito, uma cidade perfeita. Não tem como. Sabe por quê, amados? Porque a Bíblia diz que por conta do pecado, esse mundo precisa ser renovado. Por isso que na visão do Apocalipse, capítulo 21, João viu Deus dizendo, eis que faço nova todas as coisas. É preciso, queridos, ser restaurado esse planeta, esse mundo, esse universo, porque o pecado, ele destruiu a perfeição que havia nesse mundo. Por isso, o próprio Deus vai vir, ele vai descer com seus santos anjos, Jesus descer com seus santos anjos, para nos dar uma nova terra, onde não há choro, não há pranto e não há dor. Essa sim é um reino perfeito, cujo Deus é o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, amados, reinos humanos nunca será perfeito. Não espere isso.
Porque aqueles que esperam, é como a Bíblia diz, estão enganando e sendo enganados. Pois a única coisa que pode acontecer para o mundo caído de pecado é as coisas continuarem a darem errado. Porque enquanto existir pecado, existirá erro e imperfeição. Mas a Bíblia diz que um dia o Senhor irá restaurar todas as coisas. Aí sim, amados, será um reino perfeito. Não adianta colocar em seres humanos a nossa esperança. Por isso que lá em Jeremias, capítulo 17, verso 5, vai dizer assim, ó: maldito o homem que confia num homem. Maldito aquele que confia em si mesmo ou em outro ser humano para que resolva todas as coisas. Não podemos fazer isso. A nossa confiança deve estar totalmente no Senhor. Aquele que é imperfeito, a Bíblia diz, que é aquele que pode transformar todas as coisas. Que Deus abençoe e que a gente possa cumprir sim o nosso dever de cidadão em votar em um candidato, mas lembre-se, só quem pode restaurar esse mundo, quem pode tornar as coisas perfeitas, e ele vai fazê-lo, é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.